Olá, sejam bem-vindos ao Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o podcast voltado para assuntos condominiais e construção civil. Hoje a gente está com um convidado especial, né? A gente vai falar aí de sistema de prevenção e combate a incêndio. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria agradecer a audiência do Em Questão, né? Quase 14K, hein? Eu queria agradecer você que tem assistido, que tem compartilhado, que tem curtido o Em Questão. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a G5M, o Mix Baratinho, que é o Mercadinho, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson Amaral, a Kit Gás Brasil, a OA Solution, né, que é a empresa que cuida hoje do marketing do Em Questão, a Casa de Bomba São Paulo, a Estação 80, José Elaino e o Rodrigo da Vila Alice, tá? O Rodrigo e o José Elaino são pessoas que fazem ação social para criança e a gente sempre fala deles aqui. Parece que do José Elaino a mochila solidária já foi e foi entregue, eles não conseguiram mandar as fotos, mas foi muito legal, tá? A gente está cobrando isso dele e eles vão estar aqui para a gente poder estar falando sobre a ação social deles, dos dois. Um é futebol e o outro é comida, é mochila, é um monte de coisa legal. Eu queria agradecer novamente, né, as pessoas que têm assistido Em Questão. Eu acho que o último podcast a gente tinha colocado lá sobre a questão da hora do pau. A hora do pau. E deu uma repercussão muito legal. Depois a gente vai colocar aqui para vocês. E, muito obrigado, tá, pessoal? Obrigado pela audiência do Em Questão. Vamos começar o nosso bate-papo apresentando o nosso convidado especial, Anderson Amaral. Imagina, ninguém sabe que eu tô aqui toda a gravação. Não, é o parceiro do Em Questão Cast, é um o Anderson da agradecimento LTS. muito aí a todos que estão nos assistindo. E hoje hoje a gente tem um convidado, cara, que eu conheço ele, acho que desde bebezinho, velho. Hoje o moleque tá barbudo. Cuidado, se ficar falando que conhece. Eu fiquei velho já, mano. Aí Fiquei você velho. ficou velho já. Velho. Eu ia postar uma foto dele aqui, mas ele falou que não, faz isso não, pô. Hoje a gente tá com o Guilherme Almeida, engenheiro elétrico, né, Guilherme? Especialidade em sistema de combate de incêndio. Isso aí. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, prazer revê-lo depois de tanto tempo. É verdade. E de outra forma totalmente diferente, né? Hoje formados com conteúdo para poder estar discutindo. Com certeza, e um conteúdo muito bom, até porque é polêmico, tá? Algumas acho que é polêmica, principalmente combate a incêndio e o pessoal tem que começar a entender que isso é primordial. Com certeza. E é emergencial a pessoa entender e saber, né? Sem sombra de dúvidas. Precisa se tornar algo cultural, né? A gente tem esse déficit aqui. Já começa o podcast com um cafezinho, né? Só eu aqui tomando café. Os caras tudo na água. Tá? Daqui a pouco tem cerveja aqui, bebida, ferrou. Essa questão de incêndio é uma coisa que, por exemplo, nós que estamos em São Paulo aqui, algo histórico, né? Tem histórias tristes, né? Uma das mais impactantes aí é o Joelma, depois vem o Andraus, até por isso que algumas NBRs foram até visualizadas por causa desse evento, né? Com certeza. A gente teve aí também mais recente agora, dia 3 de outubro de 2024, o Copan, que é um edifício aí projetado pelo Oscar Niemeyer, né? A gente tem aí uma média de 1.160 habitações. Sim. Isso é mais do que 254 municípios do Brasil. Nossa. Então, é algo que tem que ser muito visualizado, como a prevenção contra incêndio, ela não é cultural hoje. A gente não aprende isso nas escolas, a gente não vive isso no nosso dia a dia. Muito poucos de nós sabemos para repassar isso para os nossos filhos. E a gente está propício. Ô Gui, vou chamar você de Gui, eu acho que você não levar, vamos cortar esse nome com grande, Guilherme Almeida. Ô Gui, vamos lá. Conta a sua história, como você começou, por que você entrou nesse ramo, como que tá sendo. Eu sei que você tem uma empresa chamada SW, né? Isso, SW Engenharia. Sim. Bom, vamos lá. Comecei, tinha por volta de 19 anos, então estava na faculdade, estava fazendo estágio, correria. Na faculdade eu conheci hoje meu atual sócio. E a gente se conectou, me perguntou como é que tava, eu tinha dado uma sumida da faculdade, meu filho tava para nascer, então todo aquele trâmite. E ele falou para mim, cara, o que você faz? Eu falei, trabalho com engenharia, faço construção, enfim, voltado para engenharia geral. Ele falou, tem uma vaga de incêndio aqui, eu já trabalho tem 12 anos com incêndio, não sei se você vai gostar, eu não fazia ideia do que era incêndio. Entrei como ajudante geral, comecei a trabalhar junto com ele,
puxava cabo, fazia manutenção preventiva, comecei a entender um pouco mais sobre norma, o risco, a responsabilidade que tinha por trás disso, né, que a gente fala sobre as RTs, sobre as instalações, sobre a questão civil e criminal, de como a gente responde sobre isso quando dá um problema real. E me interessei. Evoluí, passei um tempinho, aí a gente teve essa startup de entrar, ele me convidou para participar da empresa. Foi engajando, a gente conseguiu movimentar, conseguiu trazer a nossa proposta para dentro do mercado, que é o conhecimento salva vidas, né? Antes da gente pensar em patrimônio, a gente pensa primeiro nas pessoas. Então esse é o objetivo, e isso fez com que eu, Guilherme, entendesse e gostasse do que eu estou fazendo. Então nada melhor do que a gente fazer aquilo que a gente tem paixão, e a gente se torna melhor todos os dias. Então é diferente, porque a gente vai entender, a gente vai buscar informação, a gente gosta daquilo, então a gente vai discutir, vai debater, se está errado a gente dá um passo para trás e vai buscar aprender. E esse virou meu propósito de vida. Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho salvando vidas. Eu não sou um bombeiro, eu não vou lá resgatar, mas eu trabalho antes disso acontecer, para prevenir que aconteça. É a prevenção, né? Exato. É a prevenção. O sistema de combate a incêndio não é só você ter um sistema eficaz. Acho que a gente sempre fala aqui de segurança, que é hábitos. E aí, combate a incêndio é você saber colocar na cabeça e treinamento. Constantemente. Com certeza. Sim, com certeza. A gente fala de mundo condominial aqui, mas a maioria das vezes quando um incêndio inicia, as pessoas não sabem o que fazer. Sim. Por mais que, né, Anderson? Por mais que ele soe o alarme, pare o elevador, porque hoje tem sistema integrado com o elevador, né? O alarme acionou, o elevador desliga e você não consegue mais descer, escada de emergência, pressurização ligada e assim vai. As catracas Só liberam. que tem pessoas que ainda, eu não vou falar que é ignorância, mas é leigo nisso, né? Sim. E aí acaba nessa falta de informação ter um pouco de ignorância. Sim. Né? Porque aí a pessoa, não é nada, é o incêndio do prédio do lado, é o incêndio do apartamento cultural, do outro lado, você entendeu? Então acaba colocando a sua vida e dos outros em risco, porque sempre que se coloca que nada vai acontecer. Você vê as coisas que acontecem aí no Brasil. Nem fala. Então a gente tem trabalhado bastante nisso. É sempre bom a gente trazer informação. Sim, né? O Em Questão Cash é aberto para informação condominial. A gente traz aqui uma cultura que é a massa condominial. A gente quer que eles sejam informados sobre morar num condomínio, entrar num edifício comercial, trabalhar numa empresa, né? Sempre cobrar, não é só, né? Cobrar, tentar entender para poder se informar e não ter aquele problema, né, Anderson, corriqueiro que sempre que a gente sempre acha que nunca vai acontecer. E a questão eu acho que não só do incêndio, mas a questão ela é mais funda, né? Porque é cultural a coisa. Em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, que o brasileiro gosta tanto de visualizar os Estados Unidos, eles começam a ensinar a cultura de prevenção a incêndio na pré-escola. Isso é maravilhoso. Não é o desenho nosso do país. Sim. E aí ele já fica a vida adulta, ainda sem saber nada. E aí tem uma questão. Por que é tão difícil formar brigadas de incêndio nos condomínios? Qual que seria a sugestão que você daria? Porque é um caos, né? Né? Principalmente a implantação dos prédios. Você falou, o condomínio tem 500 unidades, participa 5. E a norma pede um número muito maior. Exatamente. Então a gente tem o conhecimento. O meu condomínio, por exemplo, teve treinamento de brigada de emergência e uma pessoa só participou. E aí considera, quando essa pessoa, uma só, não está lá, quem vai socorrer? Então o problema se torna muito maior. Não é só a prevenção, né, no todo. Eu estou prevenindo, eu estou avisando igual o bombeiro ele pede, de acordo, tem que ter o AVCB tudo certinho, tá instalado e tudo mais, mas e depois que eu fiz aquela prevenção? Quem vai me guiar para a rota de fuga? Quem vai fazer a divisão do pessoal? Vamos juntar, o ponto de encontro é aqui, sai com calma do condomínio para não ter aquela questão de se pisotear. O edifício Joelma, você comentou do elevador, morreram, se eu não me engano, 13 pessoas, que são as 13 almas do Joelma, né? Morreram dentro do elevador queimado e os corpos não foram identificados. Então, assim,
Depois disso, tem a questão de hoje desligam os elevadores porque você não pode mais usar em caso de incêndio. Hoje você tem a liberação das catracas automáticas porque você precisa deixar as pessoas saírem, mas aqui, por exemplo, a porta estava fechada. E aí, quantas pessoas não conseguiram sair? Foram, se eu não me engano, 242 vítimas. No entanto que hoje o sistema é diferente, né? Hoje o sistema de porta corta-fogo, ela é diferente, ela não é mais fechada. Sim. Ela é um sistema magnético, automatizado. Eletroímã, né? Eletroímã, ela fica aberta e quando assoa o alarme, todas elas soltam e bate. Isso é um problema, quer dizer, precisa acontecer a tragédia para que alguém olhe e fale assim, vamos ter que mudar. Exato. Na verdade, no país o conceito é o seguinte, né? Se erra primeiro para depois corrigir. Exato, não tem a consciência da prevenção. Não. Eu não estou prevenindo, eu vou ter que remediar. Eu até falo mais, não é nem porque a consciência. A gente tem as pessoas que nem no seu caso, você que se apaixonou pela área de combate a incêndio, que tem estudado, tem dado aula, tem apresentado normas, normativo, regra, que tem tentado atualizar o sistema, que tem tentado fazer isso, mas o que a gente fala é que as pessoas preferem não gastar com isso. Sim. Ela fala assim, não, tá bom do jeito que tá, isso me ajuda, Exatamente. nunca precisei usar. Exato. Sim. E o trabalho, tem um colega meu que falou dessa forma também, vou até replicar aqui. O que a gente vende, tanto serviço quanto material, a gente não quer que seja usado. É como se fosse o seguro. Seguro de vida, seguro de carro. É algo que você não tem que usar. A gente pretende que você não use, mas ele tem que estar bom, porque uma hora, se você precisar, ele vai ter que estar funcionando. Então, para condomínio, para morador, no geral, talvez estratégia de marketing, fazer a divulgação e da mesma forma que é feito o cigarro. A gente sabe que o cigarro causa câncer. E na parte de trás está lá. O que o governo fez com que as indústrias, né, de produção de cigarro, de tabaco, elas conscientizam. Ó, tá aqui, no verso da folha, na parte 2, tá lá dizendo o que pode acontecer com você. Você tá ciente, você tá vendo, mas as pessoas não conseguem, muitas delas, largar do vício. Então a gente precisa talvez conscientizar, fazer uma campanha, alguma coisa nesse sentido, não só a assembleia, porque a assembleia muita gente não se interessa. Eu vou parar, vou lá sentar para conversar, vou discutir, não gosto do vizinho do 18, não vou lá porque vai dar problema, então faz uma campanha. Faz não só, vai ser o treinamento de brigada de incêndio, não, a gente vai fazer uma palestra sobre incêndio para vocês entenderem o que é aqui dentro do condomínio, o que pode causar, como seria o que vocês teriam que fazer, para vocês entenderem. Poxa, e se pegar fogo? Você não precisa ser o brigadista, mas você tem que entender como é que você pode fazer. E de repente, você não é brigadista, mas você adquiriu aquele conhecimento e você consegue ajudar na hora que você está descendo. Fala, não corre não, é pior, cara. Cuidado com as portas, mantém fechado aí. E é essa questão de conscientizar, que é o que a gente pode fazer, né? Não dá pra gente abraçar todo mundo e falar, você vai ter que aprender. Então a gente vai conscientizando aos poucos. É o ideal nas escolas, né? Estados Unidos, outros países aí. E aí, trazendo... E é uma questão que implantação, nós da LTS fazemos bastante, e é uma questão que aparece, que tá aqui o Luciano, que sabe, quando nós falamos de padronagem, e aí vem o morador que vira e fala, eu quero ter o tapete na minha porta, o meu vasinho de planta. Aí você vai colocar para o morador que não pode. Por quê? Porque aquilo num incêndio, numa evacuação, o cara vai levar, vai cair, os outros vão pisar em cima. Vou falar uma coisa para você. Aqui fiscalização de normas é horrível. Sim. Você só tem a fiscalização, como o Anderson falou, só quando a merda acontece. É isso aí. Você entendeu? A gente tem condomínio hoje que a porta de fuga, não importa se ela é entrada, se é um hall de entrada, se é um hall de recebimento de pessoas, ela é uma porta de fuga. Você vê que o cara, em vez de colocar a porta para abrir para fora, ela abre para dentro. Você imagina todo mundo correndo para poder abrir essa porta, batendo junto num lugar fechado, tentando abrir para dentro. Não vai abrir, vai quebrar. Só vai entrar, vai empurrar, vai quebrar nego, machucar nego. Exato. A gente tem... E isso tá dentro das normas também, para quem conhece. Principalmente quem instala aquilo tem que conhecer. A gente pega aí as construtoras e eles fazem a instalação no decoreba, né? Projeto, estiquei, fiz, entreguei. Isso é um problema, porque você não vê. Aí quando você vai ver, você tem que ir corrigindo aqueles pontos, tudo. E aí pro condomínio em si é um custo a mais. Eu fiz a entrega, tudo, e agora eu tenho que corrigir. Por quê? Porque o bombeiro não aprovou isso aqui, porque isso aqui pode causar um acidente. Então, a questão é o que você falou. Tô numa rota de fuga, tô descendo as escadas. Vem alguém do andar e abre a porta,
arregaça quem tá passando. Então, Exato. no pânico, no pânico não tem o que fazer. é fora de cogitação. Ô Gui, eu ia te perguntar uma coisa. Quando você iniciou, você teve que aprender sobre os equipamentos, tubulação, registro, válvula, chave Stork, né? Stork. Isso, a chave Stork, tampão, enfim, tudo. Esguicho, registro, teve tudo isso. No geral, a gente tem que pegar desde o começo, né? Então, Quantos itens tem? Tem bastante, né? Cara, pro hidrante eu vou ter a válvula, né? Que seria o volante, eu tenho o registro, a chave Stores, que é para poder fazer o engate certo. Então eu vou ter a mangueira, o tampão Stores, que é o que o pessoal costuma levar, né? Aquele de latão que o pessoal costuma levar e nunca tá lá. Leva até a chave. A gente teve no condomínio nosso que foi 53 itens que levaram embora. Na implantação levam mesmo, cara. Levam muita Meu condomínio coisa. também. Teve que instalar câmera, porque o pessoal tava cortando as mangueiras de incêndio, aí cortou, não dá pra fazer outra, né? Aí tem que fazer aí eles não deixam nem fazer remenda. Exatamente. Não pode ter esse jogo, porque você vai pressurizar e aí se falhar na hora do incêndio. Então é um custo. A gente teve um condomínio no Tatuapé e de alto padrão, inclusive, o pessoal começou a furtar, né, esses itens e eles acabaram tendo que colocar sirene na porta do hidrante. Então, na hora que abriu o hidrante, tocava a sirene já no local para saber o que tava, quem tava abrindo, por que tava abrindo. Nossa, então eu tô ferrado. Imagina no condomínio de 500 unidades, 20 andares. São hall de um lado, hall do outro, cara. São 40 hidrantes cada isso foi uma forma de fazer, né? No meu condomínio colocaram as câmeras, mas... Você imagina, isso é de dentro do condomínio. Às vezes dentro é do a própria condomínio. molecada. Sim. Tem nego não, que eu não vou falar isso. Tem gente, né? Sim. Tem pessoas que literalmente acham que aquilo lá dá dinheiro e não dá, mano. Não dá dinheiro. Não dá porque faz uns 10 anos que não é mais feito de cobre. Nada. E querendo ou não, era um cobre ainda que não era totalmente cobre. Sim, tinha que derreter para poder separar. Diluído. Mas mesmo assim, isso causa um dolo financeiro muito grande com certeza. Pro condomínio. Cara, é muita coisa. E, Guilherme, qual foi, assim, a maior dificuldade quando você entrou na área de... Cara, eu acho que, no geral, você conseguir, principalmente para a empresa, é você apresentar o seu orçamento e explicar o custo. Então você precisa ter um parâmetro e fazer com que seu cliente entenda o porquê daquilo tem que ser feito. Porque de repente ele tem o custo do seu Zé e aí ele vai pegar e vai falar, pô, mas o seu Zé falou para mim que dá para fazer com 7 mil. E aí você passa um orçamento de 30 para ele. Você vai falar, então, mas o seu Zé, aqui eu tenho RT, aqui a responsabilidade é minha, aqui a execução vai ser com esse tipo de cabo, vai ser com esse tipo de equipamento, tá dentro da norma, ele é certificado. Me mostra o orçamento do seu Zé. A gente bate os equipamentos e aí você pode ir lá, eu te dou a cotação direta. Você compra direto com o fornecedor, eu te passo só a mão de obra. Não tem problema. Eu tenho uma história sobre isso aí que você tá falando. Pode terminar. Vai ser legal isso aí. O Anderson até conhece. Eu tinha comentado com ele essa semana. A gente fala que esses dias atrás eu vi um vídeo de um construtor e o cara tava perguntando para ele sobre custo da obra que ele ia fazer. Ele falou que ele deixou de gastar... Ele perdeu 200 mil a mais na obra, porque ele não quis contratar o Zé, que a gente fala. Mas por quê? Ele explica. Não é que o Zé, o cara chegou, ele falou assim, que o cara chegou com um carro mais velho, Sim. O cara ofereceu lá o serviço dele por X valor, né? E aí ele falou, o meu valor é esse, eu te entrego o serviço tal data. Certo. Só que aí daí o cara não tinha garantia, não tinha... o tempo que ele ia executar cada serviço, porque era cronograma, um cronograma, não tinha nada. Chegou um outro cara, que era um construtor, o cara chegou com um carro melhor, e ele deu para ele cronograma, data, tipo de material, referência, tudo. E aí ele falou, contratei o cara. Ele falou que o valor estimado era em 300 mil, que o cara cobrou, e o Zé tinha cobrado um valor bem abaixo disso aí. Quem tava fazendo o serviço? O Zé. Porque o cara recebeu o dinheiro e contratou o Zé para fazer. Complicado, né? Mas no caso é aqui. Mas ele deu a garantia, ele contratou o Zé, mas a responsabilidade é minha. Se der problema, eu vou lá e vou ter que gastar e contratar outro para corrigir. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um bom trabalho, um serviço que tem garantia, que entrega, que tem padronização,
Não tem como, ele tem valor para isso, né? Sim. Tem valor Sim, agregado. E uma coisa que nós batemos muito aqui: condomínio não é uma casa. Sim. Não é uma casa normal, é na vila. Condomínio tem umas prerrogativas e obrigações que forçam ele a contratar empresa. Por quê? Falo muito, tem um sinistro. Para pagar esse sinistro, a seguradora vai querer saber quem é o técnico responsável, qual é a empresa, quais os relatórios de manutenção do que é, o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, se tem todo um rito. Se eu faço como o Zé, ela já não vai aceitar. Não. Ela não me paga o sinistro. E ela não me paga o sinistro, Exato. né? E sinistro nós temos. Eu tenho um caso clássico num condomínio que o sinistro ocorreu numa sacada gourmet enorme, pegou fogo, alastrou em 5 andares. Putz. Só que assim, o condomínio tem lá a empresa que presta para fazer toda a manutenção da fachada, a título de elétrica, tem tudo. Certo. O seguro pagou 4 milhões. E ele não teve como. Porque você mostrou assim: 5 empresas prestando serviço, as 5 com seus técnicos e tal. Tudo certo. Dava para fazer mais barato? Dava. Mas se você não faz e dá o sinistro. Aí quem toma prejuízo? E é isso que em grandes. Moradores. Exato, em grandes empresas, ou no nosso caso, que é de condomínio, é isso que as pessoas têm que entender de preço, né, Luciano? Esse é o grande problema. Ó, pra te falar, a gente teve um condomínio, tinha, né? Graças a Deus, já se acertou para pegar o AVCB, que desde a entrega só tinha o alvará de funcionamento. Putz. Tem 5 anos o condomínio, nunca teve, mas posso falar para você, todas as manutenções, todos os equipamentos de funcionamento a combate de incêndio, todos eles foram feitos anualmente. Bacana. A data certinho, por quê? Se o bombeiro chegasse lá e falar, você não tem o AVCB, mas fala assim, aquelas empresas, tá tudo regular, tá tudo funcionando. A gente teve caso de vazamento de gás que a gente socorreu a família por conta do sistema tá funcionando. Você entendeu? E assim, o AVCB nada mais é que um certificado que você tá no conforme. Sim. Né? O pessoal tem que entender que não importa se você tem ou não, você tem que deixar aquilo em dia, porque é aquilo que vai ajudar a salvar você. Sim. E aí vem depois o treinamento de combate a incêndio que as pessoas não querem participar. E fora todos os sistemas, né? Que tem que estar ativo. Com certeza. Alarmes, tem que estar tudo. E o problema são prédios antigos, comerciais, residenciais, que não tem na prevenção dele lá nada. Não está previsto nada. Ele não tem alarme, ele não tem nada, né? Vamos pedir para a produção colocar. Acho que vocês têm um site, vocês montaram um site, né? Temos sim. Se a produção puder colocar, e o Guilherme vai falar desse site pra gente. Eu achei legal isso, né? E no geral, cara, é importante expor essa ideia do AVCB também. Sim. Porque como um todo, a gente precisa entender que o AVCB ele tá liberando a edificação para funcionar. Já tá passando na tela já o site? Não, mas pode finalizar, Gui. Bacana. Ela libera o edifício para funcionar, mas as manutenções não são de responsabilidade do Corpo de Bombeiro. Não. Então qualquer coisa que acontecer não é a responsabilidade do Corpo de Bombeiro. Aí normalmente o pessoal, mas eu tenho o AVCB, tá, mas esse extintor aqui, você tem o AVCB de 5 anos atrás, mas já tá na época de trocar o extintor, tá na época de validade, verificar o teste hidrostático, tá sendo feito? Ou você vai correr depois junto aos 5 anos e quando tá chegando perto da renovação, você vai lá e vai fazer. E se acontece alguma coisa nos 5 anos? Que a gente estava falando de seguro, para multinacional se aplica da mesma forma, que a gente atende as indústrias e enfim, mesma coisa, o seguro não cobre. Se eu sou a empresa responsável, eu estou passando o relatório para o meu cliente, falando, esse aqui está fora, esse aqui está desligado, esse aqui não está funcionando, precisa corrigir. Estou mandando orçamento, estou fazendo, montando outras estratégias e ele não está fazendo, seja por negligência, seja por custo, tentando viabilizar para executar, se der algum problema, eu acabo me isentando da responsabilidade e aí é aquela que entra. Entra para quem? Para o gestor do condomínio, que normalmente é o síndico. Ô Guilherme, quando vocês são chamados para fazer um treinamento ou avaliar o sistema, vocês começam por onde? Normalmente, por
estar na especialidade principalmente dos sistemas, a gente vai pela central de alarme, vai verificar quais são as falhas, se aquele sistema está funcionando, se tem sirene, se o cabeamento está ok, se tem manutenção, principalmente periodicidade de manutenção, porque a gente vai fazer uma visita, mas eu preciso saber se aquele sistema já teve manutenção, se está sendo dada manutenção. Então você vai verificar um sistema de hidrante, lá normalmente tem etiqueta com tag para você preencher qual foi a última manutenção, mês tal, ano tal, empresa tal. Então você vai primeiro verificar da base, antes de você mandar uma proposta, você precisa entender, e aí você vai abrir um hidrante, vai verificar, entender como é que tá, fazer as pontuações e replicar para os demais. Então assim, qual é a condição, o que você precisa, qual o problema que você está tendo, e aí a gente vai em cima disso para te montar uma proposta diferencial. De repente o cara vira para mim e fala, ó, o hidrante tá ok, eu tenho uma empresa que cuida dos extintores, eu preciso só cuidar do alarme porque eu não tenho ninguém, tá dando muito problema, tá dando alarme falso, tocando sirene, que já aconteceu em alguns condomínios, e cara, preciso cuidar do alarme. Me indicaram que eu tenho que trocar o sistema inteiro. O que eu vou analisar? O sistema tá dando falha? Quais são as falhas? Vou lá no histórico, vou entender. Pô, isso aqui é só sujeira. Se você contratar uma manutenção, você não precisa gastar um dinheiro com o sistema inteiro. Você gasta dinheiro com a manutenção, você mantém o seu e com segurança de que ele tá funcionando. Então, principalmente, o primeiro momento você vai verificar a condição do sistema. A gente pede o relatório de visitas anteriores, de empresas anteriores. Ah, não tem nenhuma? Então, cara, o que eu vou te indicar? Faz uma manutenção preventiva única. E aí a gente vai verificar o sistema inteiro. A gente vai fazer como se fosse uma preventiva nossa mensal. Vou testar tudo, vou entender tudo. Ah, tem que ligar a bomba? Vamos testar, vamos ver a saída da vazão de água. Tem que fazer o teste com tubo piloto para poder entender se a vazão está certa, dimensionado de acordo com o projeto, pede projeto, toda a documentação para poder entender. Por quê? Quando acontecer, a seguradora vai vir, tem projeto executivo, tem projeto aprovado no Corpo de Bombeiro, como estava o AVCB, isso aqui estava funcionando na data que pegou fogo, por que aquele hidrante não apagou? Estava sem mangueira? Tinha alguém que sabia fazer? Então a gente acaba sentando e pedindo uma porrada de documentação. Sabe uma coisa que eu fui chamado a atenção? A gente tem um parceiro aqui, o Felipe da Kit Gás, né? E ele fala para mim que registro não é uma coisa para você deixar lá parado. Você tem que abrir e fechar ele. Sim, tem que testar. Eu tava vendo isso aí e fala assim, tem que nem registro de gás. Como o gás é ele é bem gelado, ele é bem frio, o que acontece com o registro se você não faz? Ele perde a lubrificação, ele é uma meia esfera, né? Sim, isso. É uma meia esfera interna, quando ela trava, ou ela trava aberto ou ela trava fechado. Sim. Cara, não tem o que fazer, você tem que trocar, não abre mais. Exato. E ele falou, mano, você tem que constantemente tem que abrir, fechar, fazer teste aí, porque você vai perder. E um registro desse é caro, né? Não é barato. Bastante. Um registro de hidrante é caro, né? Bastante. Então, assim, você coloca, principalmente peça de combate a incêndio, elas são muito mais caras do que a de sistema de detecção, que são os equipamentos eletrônicos. Então, por exemplo, eu tenho uma gacheta que eu preciso lubrificar, eu tenho uma válvula que eu preciso, uma chave de fluxo que eu preciso analisar se está funcionando. Então, de tempos em tempos, eu preciso lá passar graxa, abrir ela toda, fechar ela toda para ela manter funcionando. Então, é complicado. As pessoas não sabem que isso dá manutenção. Ela acha, a gente sempre fala aqui, Guilherme, que condomínio é uma coisa assim, ó, você compra, você só vê parede, sim, calçada, escada e a entrada do seu apartamento. Sim, fora disso, porque quando o cara vai falar assim, nossa, cara, minha cota condominial é tudo isso. Só que aí o cara não vai ver, o cara tem dentro do condomínio 30 bombas, o cara tem uma piscina enorme, o cara tem um edifício garagem gigantesco, o cara tem lá mais de 60 hidrantes, né? É isso aí. O cara tem pressurização, sistema de pressurização, o cara tem elevador. Tem iluminação, em todas as áreas comuns. Tudo. Então a pessoa não entende que isso dá um gasto. Sim. E a gente vê que assim, hoje o Em Questão Cash, ele pegou o corpo, por quê? Porque a gente fala com a massa, a gente explica para eles esse sentido. Então a gente traz as pessoas aqui, não é para falar... não é que a gente não queira que as pessoas façam aquele network de conversar com o síndico, a gente quer que a massa entenda. Por quê? Porque literalmente na hora de cobrar eles vão cobrar certo, porque a gente passa por isso. Sim. Às vezes o cara acha que é aquilo e não é, e ele fala assim, eu não sei dessa regra, e a gente tenta explicar, e aí o cara, até o cara entender, é um impasse do caramba. E aí fica a gente pedalando, tentando explicar, e o cara pedalando contra, tentando justificar a situação dele, não sai do lugar. E combate a incêndio é uma coisa que é primordial no condomínio, deveria ser a primeira coisa que na implantação eles deveriam fazer. Porque o que acontece? Na vistoria,
Eles fazem a vistoria e verificam todos os hidrantes, que é o que coloca lá, todos os hidrantes, todo o sistema. Sim. Só que eles não fazem teste, eles não levam. Eles poderiam fazer rota de fuga que eles não colocam, tem que ter sinalização De emergência. de rota de saída. fuga no prédio, e não tem, porque eu vejo que a rota de fuga é o seguinte: é aquelas plaquinhas com a seta verde, ou eles colocam umas setinhas agora na lateral da escada. Pra Né? correr. Nem todas têm. Exato. E aí, isso também tem manutenção. Eu preciso saber se o fotoluminescente está funcionando. E se a iluminação caiu por causa de um incêndio que começou na rede elétrica, que é o que costuma acontecer, caiu a alimentação, não está acendendo mais nada. O fotoluminescente tem que funcionar para eu poder enxergar ali onde eu estou descendo. Se aquela é a rota de fuga. Iluminação de emergência, isso aí tem de manutenção também. Será que todas elas estão funcionando? É feito teste nisso periodicamente? Iluminação de emergência eu tenho 48 horas para regularizar por norma. Se a empresa fez uma verificação e identificou falha, ela passa a responsabilidade, ó, tem isso, aconteceu isso, está com problema. Então, a partir do momento que eu passei a responsabilidade, o gestor, ele tem 48 horas para regularizar, porque é um item de extrema segurança. Isso tem que ser feito mais rápido do que o alarme de incêndio. Porque se acabar a iluminação, como é que o pessoal vai descer? Num caso de incêndio, por exemplo, como é que eu enxergo esse cara para descer? Então, são questões do condomínio como um todo que muitas vezes você precisa abraçar para dar conta. E aí você tem que dimensionar, tem que compatibilizar. Isso aqui eu vou ter que mexer primeiro, isso depois. A gente viu uma obra, se eu não me engano, no Espírito Santo também. Estava em construção. Não tinha um sistema de incêndio, porque a obra em construção ela tem que ter também um sistema de incêndio. A gente tem material combustível, a gente tem pessoas trabalhando no local e tudo mais. Pegou fogo no edifício. Tem até vídeo aí, acho que no nosso LinkedIn deve ter saído esse vídeo também. Então pegou fogo no edifício, de cima para baixo, as compartimentações começaram a cair, algumas delas foram cair lá na avenida, tapumes, enfim, pegando fogo. E não tinha nem sistema de combate, nem sistema de alarme. Quando foi baixando, os bombeiros conseguiram apagar. Mas lá em cima, a mangueira do corpo de bombeiro não alcançava. E isso nos Estados Unidos é visto diferente. Os prédios têm limitação de altura, de acordo com a NFPA, e eles só podem ter altura até onde a mangueira, a escada do bombeiro vai alcançar para fazer o resgate. Sim. Então, você pensa no edifício no Tatuapé, tem 50 pavimentos, se eu não me engano. Não tem uma escada de bombeiro que alcança para salvar o cara lá de cima. E isso é problemático. Então, é bonito, maravilhoso. É difícil você ver do Tatuapé inteira. Mas e a segurança? E as entrelinhas, né? Então, aquilo que a gente falou sobre conscientização, escolas e tudo mais... Nós, na SW, a gente tem um projeto junto com a ETEC, né, com as redes de escolas técnicas estaduais, para dar palestras para os estudantes de primeiro, segundo, terceiro ano que já estão nos cursos técnicos, edificações, automação, eletrônica, que normalmente serão os nossos profissionais do futuro, né, engenheiros, arquitetos, eletricistas, técnicos, para que eles já tenham conhecimento disso. Na nossa área, a mão de obra também é muito precária. Então, a gente precisa especializar essas pessoas, porque a gente vai direto no jovem que está com 15 anos no primeiro ano do ensino médio, e ele vai chegar em casa e vai falar, caramba, tive uma palestra sobre incêndio. Isso é legal, essa forma que você está colocando, porque é da base, né, que a gente consegue reeducar as pessoas, né? Você vê que o nosso Brasil tem uma coisa muito ruim. Eu estava vendo essa semana, estava até falando isso pro Anderson, e a gente fez um levantamento aí sobre... falando de acidente, né? De acidente de veículo, para os caras fazer que você tenha que tirar fazer um curso para você dirigir um carro automático, cara. Que o cara alegou que não sei quantos % dos acidentes é porque o cara não sabe dirigir o carro automático. Caramba. Então, coloca isso em estatística para você ver. Se tudo que os caras colocar, literalmente, para poder fazer curso, vamos iniciar isso na escola. Você quer ter um curso de treinamento de incêndio? Primeira coisa que seria legal, o cara vai estudar a escola, mostra para ele como funciona o sistema da escola. Exato. E ninguém sabe. Você Não. trabalha numa escola que você nem sabe quem é o brigadista da escola. Não faz ideia, porque não tem cordãozinho identificando igual você na empresa, por exemplo. Você sabe disso, a gente conhece os locais. Você quer ver uma escola que eu sempre falo? O Hans. Sei, Hans Grudzinski. Aquele local lá exato. Parece uma cadeia. Exato. Como é que você tem rota de fuga naquele lugar? Com grade em tudo. E ninguém nunca pensou nisso. No Brasil não se pensa. Nos Estados Unidos, se você olhar, primeira coisa que eles ensinam é saída de rota de fuga, ajudar o próximo, fila, organização. Você não vê isso nas escolas. Eu vi um videozinho no TikTok ainda. O pessoal, se eu não me engano, na China, ensinando as crianças o que teriam que fazer em caso de incêndio. Então, a criancinha... 4 anos, 5 anos no máximo,
e eles acionaram um alarme, enfeitaram as salas lá, os ambientes com a chama, né, de bandeirinha, fizeram uma cortina de fumaça artificial para as crianças virem com o paninho molhado, abaixadas assim, ó, todas saindo, indo junto com os professores para a rota de fuga, passando por baixo da fumaça e tudo mais. Então, tornar isso consciente desde pequeno, fazer isso ser cultural, é um diferencial. Hoje a gente não consegue fazer, talvez, com os moradores do condomínio, os mais velhos. A gente sabe, tá trabalhando, tá difícil, talvez vai ter que fazer um programa no final de semana. No final de semana o cara quer descansar, o cara quer viajar com a família, então é diferente. Mas se eu pego na escola e eu ensino pro seu filho que isso é importante, se eu pego num projeto de jovem aprendiz, igual a gente fez palestra pro Formare, um pessoal de um cliente nosso, enfim, jovens também que estão se qualificando agora para o mercado de trabalho, enfim, se apresenta para eles. A gente apresentou nesse sistema, né? Vocês conhecem o sistema daqui, que é onde vocês estão vindo todos os dias, estão frequentando? Você sabe onde tem que acionar o sistema de alarme de incêndio? Você sabe como manusear um extintor? Ou esse aqui, por exemplo, como é que você sabe que tem um extintor aqui? Ah, aqui não tem plaquinha. Então você começa a fazer eles terem essa percepção. A visão, né? E aí ele chega em casa contando, pô pai, que legal, ó, esse extintor aqui do prédio, sabia que isso aqui é um acionador manual? Essa sirene aqui é quando tem incêndio. Às vezes os pais, muitas vezes até por idade, são leigos e não têm esse conhecimento. Então, de dentro para fora, a gente vai fazendo esse movimento começar a aparecer e ficar mais fácil de entender. Isso é muito importante, né? Sim. Muito importante. A escola é tudo, né, Anderson? Eu acho que da escola, a base da escola... Ó, falar de trânsito, que é um dos piores itens para acidente e morte do mundo. Sem né? dúvida. Que é trânsito. Né? A falta de atenção, o desrespeito no trânsito é muito grande. Você coloca isso na escola, você tem uma queda muito drástica com o passar dos anos de acidente, de infração. Sem dúvida. E economia também, eu acho que teria algo que teria que ser ensinado na escola. Porque os jovens vêm para o mercado, começam com o primeiro salário, eles não têm noção do que eles vão fazer com o dinheiro na vida. Então, poxa, eu podia investir nisso, eu podia fazer aquilo, mas não. Eles vêm... Aqui no Brasil a cultura é diferente, né? A gente não pode falar... É que assim, agora tá surgindo esses jovens que estão empreendendo, porque hoje você vê que a molecada tem áreas aí que vão acabar. Tem. Tem áreas que vão acabar que a molecada não quer saber disso, não. Exato, essa molecada nova aí... E assim, ó, você vê que a molecada nova, o cara falou assim, ó, eu preciso que você faça isso, cara, no outro dia o moleque não tá mais lá, não. Vai embora. Ele tá em outro lugar. É isso aí. Ou ele tá empreendendo, que a gente tá vendo que as coisas estão mudando, né? Eu falo que o ensinamento para todos é uma regra que deveria ser, não abrir exceção. Sim, Eu acho que se abrir exceção para as coisas é ruim. Uma coisa que eu ia te perguntar, até estava conversando com antes, existe alguma particularidade de você dar um treinamento em algum, tipo um edifício, ou um edifício residencial, um edifício São diferentes? Comercial e uma empresa? Existe alguma... Cara, existe níveis de risco. Porque a gente tem classes de incêndio, né? Sim. Então eu tenho classe de incêndio em sólido, madeira, eu tenho classe de incêndio em material combustível, eu tenho classe de incêndio com material que pode soltar uma fumaça tóxica. Por exemplo, para eu dar um treinamento onde eu tenho uma produção fabril de uma fábrica de sofá, o que eu tenho que explicar? Nem o ar daqui você pode inalar. Então começou a pegar fogo, você tem que sair de todo jeito, tampa o nariz, sai. Num ambiente residencial, se começar a pegar fogo no sofá, o tempo de flashover é muito pequeno. Então aquilo, 2 minutos está tomada a casa, o sofá é um material combustível, você precisa estar fora do ambiente. Mas ali você tem a compartimentação do apartamento, você tá fora, você consegue descer, enfim, enquanto vão fazer o combate. Normalmente, por isso que a gente faz os treinamentos de forma específica. Para uma indústria química, por exemplo, eu vou dar um treinamento com aquilo que tem ali dentro. Então, esse material é combustível. Se você está fazendo um serviço, por exemplo, treinamento para os funcionários mesmo, enfim, que estão fazendo a execução. Se você fizer um serviço de solda aqui em cima, na hora que pingar, isso aqui vai explodir. E vai todo mundo... Já era, acabou. Então, dentro do comercial, o que eu tenho? Eu tenho pessoas trabalhando, eu tenho produção ali, eu tenho as pessoas centradas, conectadas, só que a pessoa ainda está mais ligada, ela vai ver talvez se aconteceu alguma coisa, se ali começou a pegar fogo. O problema maior do residencial, que a gente tenta entrar na questão da prevenção, né, de inserir equipamentos de detecção automática, não só os acionadores, que tem que ser feito manual, é isso. Eu tô dormindo. No trabalho eu não tô dormindo. Normalmente no trabalho eu tô produzindo, eu tô acordado, eu tô ligado, tem outras pessoas ali. Mas no residencial não. No residencial você chega na sua casa e você se sente seguro.
Você sai da tensão do trânsito, você sai da tensão da rua, tá preocupado com assalto, com tudo, e você relaxa. Exato. Então, a forma que é ministrado o treinamento é diferente. A gente acaba dando talvez uma preocupação maior e uma importância maior para a utilização de sistemas de detecção. Então seria antes de você começar o treinamento, você solicitaria documentação, projeto, né, do alarme de incêndio. Para eu entender. E verificaria as áreas, né? Para você fazer rota de fuga, esses negócios. Né? Sim. Porque normalmente nos treinamentos a gente não dá só aquele treinamento teórico. Treinamento teórico o pessoal sente sono, é difícil, é complicado. Então chega um momento que a gente vai acionar a sirene para ele entender, ó, tá vendo como é o toque da sirene? Tá vendo como funciona? Pô, rota de fuga, tô aqui no seu hall. O que você tem que fazer aqui do seu hall para poder chegar lá embaixo e sair? E aí isso começa a se tornar um pouco mais dinâmico. E as pessoas entendem com maior facilidade. No edifício, por exemplo, comercial, principalmente, a utilização começou a pegar fogo, todo mundo vai descer junto. Então o elevador ele vai ter que parar. A minha cancela do condomínio, ela é mais distante, eu tenho portões automáticos. No comercial, em alguns deles, eu só tenho aquela liberação facial mesmo. Sim. E tá travado. Então, naquele momento, o que a gente vai explicar? Ó, apertei o alarme de incêndio, todas as catracas vão liberar e vai ficar boba, vai ficar aberta, seja lá o que for. É por aqui que você tem que passar para evacuar. E na indústria, não. Principalmente na indústria, eu tenho pontos de encontro. Por quê? É um ambiente muito grande. Então, não dá para eu só arrastar todo mundo para uma portaria. Às vezes o cara tá lá do outro lado, então eu tenho 1, 2, 3 pontos de encontro. Aí você falou, ó, tocou o alarme, vocês têm que entender que saiu do seu posto, vai caminhando, o brigadista vai indicar e você vai até o ponto que é o de encontro. Muitos problemas existem dentro da área de sistema de alarme, de combate. Combate principalmente porque acaba não funcionando em momento de princípio de incêndio efetivo, por falta de manutenção. E o alarme, a falta de manutenção faz com que o sistema se torne inconfiável. Porque de repente o cara tá tocando sirene direto, tem um dispositivo que tá sujo, e aí aquilo vira padrão. Você fala, tá tocando direto. E no dia que pegar fogo de verdade? Não, é falha do sistema. Não vou levantar, vou continuar trabalhando. E aí é onde acontece. Então, fazer com que o sistema esteja funcionando de forma correta também ajuda o pessoal a entender que, putz, tá tocando sirene de alarme, vamos ter que descer. Infelizmente, a gente tem muitos ambientes que o pessoal, você toca a sirene, o pessoal fala, é comum. E já não desce mais. A gente tem casos assim. No condomínio, Sim. A maioria, assim, nunca toca. Quando toca, a pessoa ainda pega o celular e fala assim, teste, 11 horas da noite, meia-noite. No grupo, né? Teste. Eu falei, cara, teste, já passou do horário. Tá maluco? Tá doido, vamos descer. Eu tive 2 casos, né, que eu participei pessoalmente, eu sou brigadista, né, de incêndio até pela empresa que eu trabalho, e faço todos os cursos que tem no condomínio, eu participo. E eu tive 2 casos, eu fui acionado que estava vazando gás. Sim. A gente tem um sensor, né, eu não lembro qual que é o nome, aquele sensorzinho redondinho que fica no teto. Detector de fumaça ou de calor. Ele pegou de gás e ele acionou. E lá na central, o que acontece? Fica na portaria central. E aí eu pergunto sempre, eu dei um treinamento rápido pros porteiros da seguinte forma. Quando começar a tocar, se acalma, não sai correndo, olha a central que ela vai te dar. Botoeira não sei o que lá, ou andar, torre e tal. Sim. Então sempre tem que ficar esperto com isso. Aí eu sei que eles me ligaram e falaram, tá na torre 1, não tá no 10º alguma coisa andar lá, e aí a gente correu pra lá. Literalmente o cheiro tava muito forte, já tinha descido o cheiro pra baixo. Só que graças a Deus, cara, hoje essas obras que eles fazem do edifício, eles colocam uma saída de ar. Né? Todo edifício que praticamente usa gás, que não que é gás encanado. Né? Que aí é chuveiro, não tem chuveiro elétrico, que usa maior, que a complexidade é bem maior de uso, eles colocam essa saída. E a maioria, cara, eu particularmente eu não fecho a janela da área de serviço. Não chove lá dentro, e se molhar é azulejo. Sim. Então não ligo pra isso, deixo lá. E, cara, nós chegamos, aquele cheiro forte, aí eu pedi pra desligar o registro dos finais, né? Sim. Geral, aí o cheiro passou e aí a gente ligou de novo para tentar detectar. Chamamos a Congás veio, Sim. Eles cobram depois isso. Sim. Eles veio com um aparelhinho, aí ligamos, ele veio na porta, aí viu de onde era, o aparelhinho detectou, nós batemos na porta, a moradora já estava passando mal, a família toda já. O que aconteceu? Ela fechou a casa e esqueceu o coisa do fogão aceso. Pô.
Aceso não, né? Ligado. Aberto, né? É, aberto. E aquilo lá foi vazando. E aí o que ela percebeu? Que o filho dela tava no quarto tossindo e ela levou ele pro quarto dela pra ele parar de tossir. Cara, quando a gente abriu a porta, você não conseguia ficar dentro. Eles foram parar no hospital. Mas graças a Deus, deu certo. E é um cenário de risco, porque numa situação dessas, um interruptor pode gerar faísca suficiente. Mas sabe o que eu falo pra você que é ruim? O ruim da pessoa não ter treinamento? Que ela não tinha só... Ela não morava sozinha no hall. Os vizinhos dela reclamou, mas não tiveram a coragem de levantar e... Mano, vou bater na porta porque... Tá acontecendo alguma coisa? Não acionar porque sabe o que acontece? Eu e o Anderson, a gente bate na tecla aqui que as pessoas acham que o síndico, ele é o síndico profissional, o síndico morador, o que for, eles acham que o cara tem que ficar 24 horas no ar. Não funciona. O cara não tem família, o cara não tem... Porque eu posso falar pra você, já aconteceu comigo no meu condomínio. Alarme de incêndio tocou. Quando me viram no corredor, não, o Luciano tá lá, vamos voltar a dormir que ele vai resolver. Cara, o morador também, pô. É isso. É confiar no trabalho, mas espera aí. Não. Segue uma regra. Eu não consigo salvar todo mundo, sou Superman, não. Exatamente. As pessoas têm que fazer a parte dela. E sempre falo, o treinamento é a melhor coisa que tem. E assim, a gente contrata empresa para isso. Né? Sim. É que literalmente, vou falar para você, o condomínio da gente veio ter a VCB agora, depois de 5 anos. Mas eu sempre fiz todas as manutenções. Você fala assim, você responde por isso, respondo. Mas eu não vou responder por negligência de manutenção. Sim. Né? Eu acho que as pessoas têm que entender que isso é vida. É o que você falou aqui. É cuidar de vida. Exato. E eu falo que as pessoas têm que entender que isso não é brincadeira. Não. A gente não... nunca espera que vai acontecer com você. Exato. Né? O incêndio ele vai acontecer, a gente só não sabe quando. A gente tem que estar preparado para isso, mas ele vai acontecer. São fatalidades. E principalmente para a gente que trabalha com isso, né, tanto eu quanto vocês, a gente está cuidando com a vida dos outros. Sim. Não é só a nossa, não é só a nossa família, não é só a minha vida, não é só a minha perda. São outras pessoas que confiam na gente, igual, por exemplo, aconteceu com você. Pô, o Luciano tá aqui, tá tudo bem, vou voltar a dormir. Que confiam em você, por exemplo, cegamente, porque eles confiam no seu trabalho. Sim. Mas a gente precisa mostrar para eles como isso funciona. Tudo bem, o Luciano tá aqui e tal, ele vai explicar pra gente, mas continua fazendo o plano de abandono. Desce lá, se não for nada, a gente vai tranquilizar vocês, tá tudo certo, pode voltar para a área de execução, pode voltar pro descanso, enfim. Foi identificado no andar X e tal, tá corrigido, pode descansar. Mas você não pode ter só simplesmente a ideia de vou largar na mão da pessoa e já era. Se você não conhece, ruim, né? Você vai embora. Sim. Mas pra gente isso pesa muito, né? Deitar no travesseiro e eu ter a minha mente tranquila de que qualquer coisa que acontecer no meu cliente, ele tá respaldado porque o sistema funciona, porque o porteiro tem um treinamento, ele consegue identificar onde o que tá acontecendo. E isso muda muito, né? Ajuda bastante. A gente fala sobre sistemas convencionais e endereçáveis. Convencional eu ponho até 20 dispositivos com o mesmo endereço. E aí eu tenho que ficar lá caçando. O endereçável não, andar 10, porta, 1026. E aí eu já vou direto ali próximo de onde está aquele lugar e vou tentar... Isso torna mais rápido a identificação do problema. Então, é complexo apresentar isso no condomínio, é complexo apresentar isso na indústria, é complexo apresentar isso em casa. A gente fala, mas dentro de casa também não é um assunto que é debatido. Você chega em casa e você não fica falando do seu trabalho, você vai falar dos afazeres da vida. Em casa não tem hidrante, né? Você nem isso tem. Exato. Eu tava vendo uma reportagem que deveria ser obrigatório você ter pelo menos o início de mínimo, combate, né? De incêndio. Porque o pessoal tirou dos carros agora, né? Vi. O dos carros é uma coisa... Era pequenininho, mas tudo bem, ajudava pra caramba. Pô, quantas vezes? Carros, isso é loucura. Qual a necessidade de tirar o equipamento? Você sabia que hoje tem sistema que você coloca ele dentro do carro, que são válvulas, né? São válvulazinhas que você coloca ele no sistema automatizado, que quando o calor passa daquele limite lá, o sensor aciona, estoura aquela válvula e a espuma, né? Ela preenche o local.
Tem bastante coisa aí. É que, A gente tem as bolinhas da Mocelin também, que fica no Sim. ambiente lá, e aí na hora que passa o calor ela estoura para fazer o combate, nesse esquema. Isso é legal. Tem bastante coisa nova aí. Tem. Eu sei que hoje o sistema de automação trabalha em conjunto com vocês. Sim, 100%. É, Seja para porta, para o que for. Pressurização, tudo em E conjunto com a gente. monitoramento também, né? Também, Monitoramento também, porque você consegue hoje colocar na tela, né? Você tem os softwares gráficos, né? E aí você coloca na tela do monitoramento Consegue e eles ver. conseguem monitorar todos os equipamentos, se tá com falha, qual começou a dar alarme. Isso é bacana. São tecnologias, digamos que são investimentos, porque tudo tem seu custo. Sim. Mas torna mais rápido, torna mais fácil, E a torna mais segurança. seguro. E a segurança. Exato. Então, coloca pra gente de novo o site que a gente falou, colocou, mas aí a gente entrou no papo e vai embora. Não tem. Uma pergunta. Hoje, qual que é o país líder em tecnologia contra incêndio? Que é assim, todo mundo segue eles. Cara, arrisco dizer pra você que os Estados Unidos ele tá muito avançado. Tá muito avançado. Principalmente por conta das normas. A gente tem a NFPA, né, que é a National Fire Protection Association, que é a que maior engloba e melhor engloba as normas. O Brasil é referência em normas de âmbito mundial, a BNT se tornou referência também de âmbito mundial, mas a NFPA tem muitas questões mínimas, são características básicas que às vezes você passa batido e eles não, eles colocam, eles pontuam pelas restrições que eles têm. Então, por exemplo, troca de bateria de sistema de alarme de incêndio. Você vai pegar sistema que tem 10 anos a bateria e você não sabe se funciona ou não. Na NFPA tá lá descrito, a cada 2 anos você tem que trocar. Então a gente mescla muito isso dentro dos nossos contratos, nos nossos relatórios, por quê? Mas a ABNT não pede. Tá, mas seu sistema não é nacional, seu sistema é importado. Que norma a sua seguradora vai atender? É NFPA? É NBR? É norma europeia, por exemplo? O que ela está pedindo? Uma dica, né? Se você coloca um sistema importado, procure qual o regulamento que vai atender o seu sistema. Para você, na verdade... E é legal até acionar a seguradora para isso, né? Sim, porque, por exemplo, a Tokyo Marine tem um, a Porto Seguro atende outra. Então, tendo essa informação, principalmente na hora que a gente entra para fechar um contrato, qual é a norma que sua seguradora segue? É X. Então eu vou fazer o dimensionamento do seu sistema, seu plano corretivo, seu plano preventivo, de acordo com aquela norma. Se tiver uma sugestão de algo a melhorar, a gente coloca, a norma americana fala sobre isso, talvez seja um ponto bacana para você por segurança. Mas aí tem essas diretrizes. Hoje, os Estados Unidos, eu acho que, apesar de terem muitos incêndios, você vê evidenciar esse tipo de coisa. Teve um incêndio num casamento, inclusive no ano passado também, foi padrão fechado e tudo mais, enfim. Mas eles são muito rígidos quanto a isso, né? Que eu falei até da questão de altura dos prédios por conta da escada dos bombeiros. Então é bem rígido. Tem alguns parceiros meus que acabaram viajando para fora, tem o pessoal que foi para Dubai, para outros países agora recentemente na Europa, e eles verificaram também. Hoje o Brasil ele tem esse déficit. A ABNT tem produções, está melhorando muito, está apresentando muita coisa, os comitês eles trabalham bastante com relação a isso. Tem normas aí para serem apresentadas, mas ainda tem esse déficit, porque a norma lança e não lançou, corrigiu. A ABNT, a 17240 é de 2010. A gente está agora em 2025. A NFPA, ela atualiza a cada 3 anos sagrado. Então, a cada 3 anos eles vão lá e mudam, corrigiu, deu problema. Então, acho que hoje, nesse momento, seria aí os Estados Unidos no geral. Você sabe que o melhor plano. A gente sempre fala, existem equipamentos que eles são instalados conforme a norma vigente, né? Sim. E aí esse equipamento acaba se tornando obsoleto, mas funciona. Sim, sim. Só que quando eles só solicitam a atualização do equipamento quando o equipamento dá defeito. Exatamente. Ele não coloca para você, cara, mudou a norma, vamos trocar esse equipamento, não tem o que fazer. Ele precisa se atualizar com o sistema novo que tem hoje. Sim. Né? Mas eles não fazem. Então, uma coisa, eu sempre falo, é uma falha gigantesca quando o bombeiro dá o alvará de funcionamento, porque, não, é assim, vou dar o alvará para você de funcionamento por conta da obra, e não tem ninguém morando. Sim. E aí depois ele vem com o AVCB. Fica um aninho, né? Eu acho que não. Deveria fazer mesmo com o AVCB, verificar se o sistema... Porque é ali que ele vai verificar se eles estão fazendo da forma correta. Porque depois a falha vem para nós. Depois que fechou, que eu tampei parede, eu não sei mais onde está o vazamento do hidrante. E aí o síndico é o que segura a bronca. Coloca para nós lá de novo. Saiu de novo. Vamos lá. Olha lá, o Guilherme. E aí? Esse é o site da empresa, né?
Pode subir para cima pra gente? Aí você tem o sistema. Vocês trabalham com todos os sistemas? Todos os sistemas. De prevenção e combate, todos os sistemas. A gente trabalha aí com o sistema de gás agente limpo, que seria o FM200, Novec 1230. O que seria esses sistemas aí? O que ele faria? Primeiro aqui a gente tem o sistema padrão do condomínio normal, que a gente tem sistema de hidrante, sprinkler, né? Tudo no geral. Que seria o sistema hidráulico, onde a gente tem aí os cavaletes, as válvulas, VGs, tudo mais. A segunda imagem aí que aparece para vocês é a questão do sistema de combate por agente limpo. Como funciona? CPD, principalmente. Porque eu não posso jogar água nos computadores. Sim, então eu preciso fazer um combate eficiente. Como funciona o combate eficiente? Eu tenho um gás que ele é nocivo à saúde humana. Então eu posso estar lá dentro do ambiente, ele não vai ter nenhum perigo prejudicial à minha saúde. E aí eu consigo injetar aquele gás no ambiente porque ele vai trabalhar de uma forma que ele vai resfriar o ambiente para poder apagar o fogo. E aí, dessa forma, eu não tenho dano nos meus equipamentos, nos meus materiais. Ele tem a pressão do gás, né, que ele sai, então ele tem que estar longe, as saídas dele tem que estar longe de pontas vivas ou de itens que podem, enfim, serem empurrados com o gás. Periodicidade de manutenção também. Mas ele é um ambiente que eu posso fazer o combate com pessoas estando lá dentro. Então não vou estourar um bico de sprinkler, não vou jogar água, não vou jogar um CO2 que tira o oxigênio do ambiente, das partículas do sangue, e aí eu venho a óbito, né, por intoxicação, e aí eu consigo fazer esse combate. E isso é um custo mais elevado, mais para propostas como data center, a escala data centers ali em Alphaville, ali, Barueri também. Cara, a gente tá acompanhando que tem a gente passa lá, eles inclusive fizeram até, você vê que na rodovia eles têm uma mureta que evacua o som, né? Sim. Ela joga o som para a própria avenida. Dentro da obra ali. E a obra tá do outro lado, gigantesca lá. Meu, enorme. Você chegou a visitar lá ou não? Não, ainda não. Dei uma olhada, na verdade, a gente passa lá direto, né? E o governador de São Paulo, né? Ele fez um anúncio, se eu não me engano, foram 30 bilhões investidos naqueles data centers. Então, para geral utilização, população é maravilhoso, mas o investimento em gases desse tipo foi milionário. Que na verdade lá tem muita bateria, né? Tem muita coisa. Bateria, e aí bateria. Você tem muito controlador, você tem muito processador, o ambiente ele é fechado com ar-condicionado, então tem toda a automação de, na hora que eu entrar com o sistema de gás, eu corto o ar-condicionado para o gás poder combater e agir no ambiente. O último sistema aí que seria Pre-Action, eu trabalho com a tubulação com ar. E aí, no momento em que é feito o disparo, né? A questão da ampola, do sprinkler e tudo mais. Mercúrio, né? Isso. Aí a tubulação é preenchida com água, mas a princípio ela tá lá preenchida com ar seco, nitrogênio. Por quê? Câmara fria, por exemplo. Se eu colocar água na tubulação, ela congela. E aí, na hora de sair, não sai. Então eu preencho ela com ar e aí na hora de fazer o combate Você vê que é uma coisa simples, né? Ninguém sabe disso. Sim. Às vezes o cara fala assim, aqui não tem água no coisa, o cara tá numa câmera fria. Fala, lógico que não tem. E olha que tem câmeras frias gigantescas. Tem. Ali na Anhanguera, os galpões da JBS. Enorme, de fora a fora, assim, caminhões e caminhões que o pessoal distribui as carnes, né? Friboi e tudo mais, tudo lá. Então é enorme. Mas se eu coloco um equipamento que eu faço o dimensionamento errado, o meu bico de sprinkler vai congelar, a água vai congelar e na hora do combate não vai ser Esses dias feito. eu tava vendo uns vídeos, eu gosto muito de ver esses videozinhos que tem no TikTok, no YouTube, eu vejo que a China tá à frente da situação. Eles fizeram um sistema que você vê que eles pontuam o fogo, né? E aí o sistema dele é um robozinho, monitora, vê que tá pegando fogo com o sensor e mete o jato de água lá. Dronezinho bota ali, longe, né? Cara. Eu vi que não era um drone, era tipo um robozinho que corre no trilho. Eles colocam um perímetro, né? Eles fazem um perímetro, fixo, mas é muito louco. Não, é legal. Eles investem muito nisso, né? Questão de tecnologia, a gente, talvez, muitos ainda tenham preconceito, porque vem... Mas, cara, nicho de inovação, o pessoal, eles têm muitas ideias, eles têm muitas coisas. O problema de tudo isso, no geral, é os testes. Porque a gente tem as agências certificadoras. Então, eu tenho a UL, eu tenho a FM Global, eu tenho algumas outras. E aí é o que fazem com que os produtos sejam certificados. Eles são testados até o esgotamento para eu poder inserir. Isso torna o produto talvez mais caro,
né? O investimento para quem é o fornecedor, o desenvolvedor é maior, porque eu tenho que fazer esses testes, pago por esses testes, mas ele enriquece as características do produto, porque ele é um produto que eu tenho mais confiança. Porque ele foi testado, ele foi aprovado, ele tem as certificações nacionais, internacionais e tudo mais. E aí entra nesse caso de... o produto veio da China, uma solução inovadora, bacana, sensacional, mas... E quem me certifica que aquilo funciona? Então, em algumas situações, você vai pelo que está óbvio, né? Então, Sim. As empresas precisam trabalhar para se certificar, para a gente poder conseguir trazer isso para cá. E aí, por segurança nossa como instalação, por exemplo, eu já tenho um sistema que está aí anos no mercado, que já está certificado, que ele está aprovado, que ele não dá problema, eu vou indicar aquele sistema que já está comigo sem dar problema. Sim. Legal. Pudesse ver pra gente mais aí o site dele aí, pra gente poder ver mais conteúdo. Aí você tem sobre a engenharia, né, o projeto. É isso aí. A gente tem o nosso... Olha o cliente. A Maxo, Roda, Petrobras, PPG, Açaí, o Magalu. Bacana. A gente tem aí nosso case de sucesso foi a Petrobras, né? Foi onde tudo começou. Sim. Eles, na verdade, a segurança é primordial lá. Sim. Eu sei que no Capuaba eles fazem treinamento constantemente, até treinamento que eles fecham a avenida. Eu já participei de um. Caraca, legal. Lá onde a gente atende, nas bases que a gente atende, o pessoal, eles chamam a gente muito em parada para poder fazer, e aí a gente desativa aquele sistema de gás no CPD, e aí eles só normalizam, a gente só pode ir embora quando a concessionária normaliza a energia, e aí depois disso a gente vai normalizar o sistema. Eles têm muitas normas, né? Só que algumas das normas das NBRs, elas não atendem o polo petroquímico, porque elas não estão preparadas para isso ainda. Então, tem normas que você pode ler lá no começo lá que elas não conseguem atender o polo petroquímico. Então, a Petrobras em específico, ela tem as suas próprias normas. E são normas Petrobras, são parâmetros Petrobras, eles montam, eles fazem, e elas são muito mais rígidas, talvez, do que algumas do que a gente tem. Mas claro que baseado também em alguma norma exterior, sim, né? Sim. São os estudos deles, né? Os dimensionamentos deles. Igual acontece, por exemplo, aconteceu num polo lá na Suíça. A gente passa isso para todas as outras unidades e agora vai virar a cultura fazer dessa forma para não acontecer em outras. Não acontecer. Então, eles acabam não tendo essa divisão de tô no Brasil, vou usar norma X, tô ali. Não. Tudo que aconteceu eu vou ter que abraçar e vou ter que adaptar para todas as unidades, que é para não acontecer de novo. E isso com incêndio também. Então, tubulação enterrada, tipo de registro, teste, periodicidade, empresa qualificada, tem que ser especialista, emissão de relatório, porque quando dá problema, aí o problema é grande. Aí eu paro produção, aí eu fecho, e aí a gente sabe que são... Guilherme, que pena que o programa tá acabando. Já acabou. Só que eu queria que você desse um recado para as pessoas, principalmente para a massa condominial, para eles entenderem sobre incêndio, o que fazer, ter calma, né? Entender o regulamento interno do condomínio, né? Entender o que é passado referente a combate e prevenção de incêndios. Se você puder fazer isso, a gente agradece. Claro, com certeza. No geral, é importante que isso se torne cultural. Esse é o ponto principal, né? A gente diz muito isso, que o conhecimento salva as vidas. Então, se você conhece, você sabe o que fazer, você está mais calmo, você está mais tranquilo, você consegue agir com uma situação de pânico de uma forma mais amena. E aí você acaba tranquilizando os arredores também. No condomínio, ter esses treinamentos, ter essa intensidade de conhecimento, participar dessas campanhas, talvez, voltadas para isso, é bem interessante. Não precisa ser especialista para poder opinar sobre incêndio, mas precisa ser curioso. Então, tenha curiosidade e plante a semente. Sim. Se você está numa assembleia de condomínio, por exemplo, tenha curiosidade. Isso aqui funciona? Como é que isso aqui funciona? Eu nunca participei de um teste, nunca vi tocar. Queria ver, vamos agendar para um final de semana? Que aí a gente faz o teste, toca, põe todo mundo para ver. E não só sobrecarregar o síndico ou o zelador, por exemplo. É a curiosidade do morador. E isso tem que ser despertado do morador. É de dentro para fora. Não dá para fazer o contrário. Que a gente tem síndico profissional, tá cuidando do condomínio, mas é diferente o morador estar preocupado com onde ele vive. Eu preocupado com meu filho, preocupado com a minha família, com quem vive nos arredores. Então, tornar-se cultural. Eu acho que esse é o ponto principal. Sim, tá vendo? Pessoal, você que está nos assistindo, que compartilhou, que se inscreveu no canal, hoje a gente está com o Guilherme, engenheiro elétrico,
desculpa. Ele é especialista em sistema de prevenção e combate a incêndio. Hoje a gente está falando sobre regras, normas, a gente está falando sobre treinamento, que é o básico de tudo para que você entenda o local onde você mora, a empresa que você trabalha, você poder ajudar o próximo numa situação de emergência, principalmente incêndio. E às vezes você fala para os eletricistas, faz a instalação elétrica aí da forma conforme mostra as normas aí, para a gente não ter problema, porque sempre no início de incêndio, é elétrica, fiação, né? A fiação solta, mal dimensionada. Ou, às vezes não é nem mal dimensionada. Eu sempre falo que é o seguinte: o cara vai lá, vou falar indústria, o cara vai lá, faz a empresa dele, monta a empresa dele, ele dimensiona todo o circuito porque ele vai colocar lá, Sim. Só que durante os anos ele vai aumentando a carga desse circuito. E ele não dimensiona de novo para poder suprir. Sim, porque aí assim, ele até faz um dimensionamento de vamos chutar 50% a mais. Sim. Só que ele não verifica que o cara não vai calcular para ele quanto já está de carga. Hoje a gente tem empresas hoje que trabalham dentro disso aí, é bem rígida. Sim. Eles vão lá, verifica, pede para o técnico sempre fazer uma avaliação, uma varredura e fazer teste. Mas quem faz isso? Não faz. Difícil, muito difícil. O pessoal tem uma mania, eu falo que aqui no Brasil, que é bem diferente de outros países, provavelmente sempre fala dos Estados Unidos, porque a gente tem base de regras e normas deles lá. Uhum. Você acabou de citar aí. Eles são primordiais nesse sentido, por quê? Porque eles entendem que se a manutenção está parada, a produção está trabalhando. Então, o empresário está ganhando dinheiro. Exatamente. Se a manutenção está trabalhando para fazer correção, é dinheiro perdido. Parada. É isso aí. Só que eles entendem o seguinte: se a minha manutenção está parada, eu não preciso deles. É horrível. Então você vê, a preventiva aqui no Brasil, ela é uma coisa que ainda está caminhando para que as pessoas entendam que precisa ter a preventiva. Exato. A gente bate muito nisso, que a gente pega condomínio, que quando a gente fala, o Anderson é bem enfático nesse sentido, o seu condomínio está na UTI. Sim. E aí quando vai estranhar, o que é UTI? Vocês não fazem preventiva. Tá tudo na corretiva. E se vocês não fazem preventiva, vocês estão gastando dinheiro. Sim. Então vocês estão na UTI. Né? E a preventiva é a prevenção de tudo. Se você preveniu, ela dura. E se você atualizou, é melhor ainda. Com certeza. Né? Com certeza. Sim. Então é isso. Queria agradecer a sua presença. Queria agradecer o Anderson por estar aqui. Quero você mais vezes aqui. Vou agradecer lá a Cecília, o Luiz, né? E falar que, cara, tô ficando velho. Tô ficando já velho, mano. Já tô sabe ficando que você velho. Tá já. Tô vendo as pessoas que conviveu comigo já tá dando aula já, tá dando treinamento. Você vê, né? Mas fico feliz de ver esse avanço, né? Queria agradecer de novo você. Foi através da Cecília que ela mandou o contato para mim. Eu tava procurando, até falei, preciso colocar um cara aqui para falar literalmente sobre treinamento e combate de incêndio, que é uma coisa que a gente teve um bombeiro aqui, ele também tem, mas a gente falou muito algumas coisas específicas, falou de hidrante, falou alguma coisa de treinamento, né? Falou de como prevenir essas situações, tivemos essa relação, mas foi muito ali mais essa parte, né, que a gente colocou, mas ninguém sabe como funcionam esses equipamentos, né? E o mais legal foi que você colocou coisas novas no seu sistema e a gente vai colocar isso para eles. Que isso legal, é muito legal. Queria agradecer você que tem se inscrito no canal, que tem curtido, que tem compartilhado e que está recebendo novos conteúdos do Em Questão Cash. E você, eu bato sempre na mesma tecla, você que está assistindo o Em Questão Cash, que não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilha, aperte o sininho que você vai receber novos conteúdos como esse que a gente tem o nosso convidado Guilherme Almeida aí, falando de sistema de prevenção e combate de incêndio. Queria agradecer a audiência do Em Questão, quase 14K, e os nossos apoiadores. Sem eles, a gente não estaria aqui fazendo o Em Questão Cash e tá nessa audiência que a gente tá hoje, né, Anderson? A gente tem a G5M, uma empresa orçamentista. A gente fala que ela não é construtora, mas ela é uma empresa que vai te fazer uma avaliação do que você precisa, vai te colocar isso num orçamento, numa previsão, né, Anderson? E vai te oferecer mão de obra qualificada para acompanhar toda a sua obra até o final, do início até o final. Maravilha. A gente tem um Mix baratinho que já está com 83 condomínios aí. Crescendo, hein? Cashback é muito bom. Sem dúvida. Né? A LTS Síntipos, que já tá com já só os condomínios na UTI, mas graças a Deus tem colocado. Nós estamos salvando todos eles. E bora trazer mais gente aí que tá
precisando de ajuda. A Kit Gás Brasil tem o Felipe, inclusive se a produção tiver aquele videozinho deles lá, eu acho que ele colocou um videozinho de apresentação, ó, muito legal da Kit Gás Brasil. Também trabalha nessa prevenção. É um cara bacana. Através dele a gente tem muita coisa. Essa é a apresentação da Kit Gás Brasil. De retenção ali. É muito bom isso, né? É uma empresa que tem já muitos anos de experiência e atende muita pela gente. Condás. Legal, bacana. Eles são referência. As referências também, fazem toda essa diferença. Sim. Tem um preço para ter isso, mas é uma coisa que os caras fazem. É a qualidade, um bom a qualidade técnica. É isso que as pessoas têm que imaginar, né? Sem dúvida. Tem que saber precificar a experiência e a tecnologia que ele está trazendo. A gente apresenta isso como investimento, né? Não como custo. Exato. Que é o que normalmente é visto, mas a gente tem que apresentar como investimento. E aí é onde a gente mostra o investimento. Aí, tá vendo? O telefone do Felipe para contato, WhatsApp, se você quiser contratar a Kit Gás Brasil, tem um site também, eles têm loja física, então se você precisar num caso de emergência como a gente já precisou, sábado, domingo, feriado, ele abre a loja, traz o material e faz o reparo. Isso é legal. Cara, bacana. Tenho parceiros que precisam, inclusive, de contatos para gás. Com certeza nós vamos deixar o contato para você. A gente tem a OA Solution, que é uma empresa que agloba outras empresas dentro, é o Facility, né? E ela ajuda a cuidar do marketing do Em Questão Cash, né? Que é o Cássio e o Alberto. Inclusive o Alberto foi jogar a bola, já vou falar aqui no programa, vai cuidar do dedo, viu? Sabe jogar a bola e fica chutando parede aí. Quebrando. É melhor não começar se não sabe jogar. A gente tem a Casa de Bomba São Paulo, que é o Alex, cara, show de bola também. Inclusive a gente está fazendo cotação com ele. Tem a Estação 80, né? Que é a casa de show em Mauá. Pô, legal. Senhora Casa, hein? É a Senhora Casa, é uma casa de show familiar aí também. Se quiser curtir um show, um samba, um sertanejo, você tem um espaço. Pô, legal, diferente. Fica na Avenida Portugal, número 80. Sei. É muito legal essa casa de show. Top. A gente já falou dos vídeos, eu tô cobrando a menina do vídeo novo. Claro, bem pertinho da estação mesmo. Show de bola. Show de bola. Quando quiser, a gente consegue ingresso pra. Sempre tá sorteando ingresso, a gente consegue ingresso pra estar participando. Aí, ó, que maravilha. Assim. Show de bola. A gente tem o José Elano, a gente não vai falar, parece que a Mochila Solidária já foi. E tem o Rodrigo da Vila Alice. Que é um projeto muito bom, cara. Né? Cara, treina crianças, é um projeto que ajuda crianças carentes. Sim. Cara, sensacional. Bacana, um cara. Incentivar o esporte é muito bom. A gente sempre coloca aqui, se a produção puder colocar aqui o telefone dele para Pix, né? Rodrigo, coloca na tela. Vamos lá se eu consigo acertar agora dessa vez. Vamos ver se você consegue. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui embaixo, aqui, ó. Rodrigo Novaes aí. Aqui, ó, você pode pegar o telefone dele e fazer um Pix para ele, para ajudar aí. Não importa o valor, tá? Isso vai ser aceito de bom coração. E a gente vai colocar aqui para vocês o que tá sendo feito lá, tá? A gente vai deixar aí uma música do Enzo e Murilo, acho que tem algumas músicas aí na produção, e dizer que o Em Questão Cash fica muito feliz com tudo que tem acontecido. A gente agradece a sua visita aqui. Foi um prazer participar. Agradece o que você trouxe de informação, provavelmente deve ter mais informação, quer ver o videozinho aí de treinamento, de novos projetos, de atualização para a gente poder estar colocando aqui, que é informação para massa. Com certeza. Eles vão entender que literalmente o condomínio deles tem isso. Sim. Agradecer demais e dizer que você vai ser sempre bem-vindo aqui no Em Questão, tá? Claro. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado Anderson. E Em Questão, até o próximo episódio. Tchau, hein? Tchau. O que eu te fiz? Eu não quero mais. Faz como você quiser. Acabou, então. Todo mundo já teve um amor que não foi pra frente, mas que passou raspando de ser pra sempre. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam,
Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe, e a saudade não envelhece, não envelhece. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe, e a saudade não envelhece, não envelhece. E a saudade não envelhece. Não envelhece.